Temos aqui mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre teste de ESR em capacitores. A motivação para esse vídeo é porque eu tenho um testador de componentes desses aqui, bem simples, né, que testa também ESR. E eu fiquei muito curioso para saber como é que ele testava, como é que ele calculava esse valor de ESR. Eu procurei na internet e encontrei vários vídeos falando sobre um setup onde você tem um gerador de funções e um osciloscópio, e aí através desse arranjo você consegue calcular o ESR. Achei muito interessante, mas quando eu fui verificar os sinais do testador, eu percebi que ele não usava esse método, ele usa um outro método. Só que como eu achei esse cenário muito interessante, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Vamos então à parte técnica do vídeo, né? O setup que a gente vai montar vai ser basicamente esse cenário aqui. Nesse cenário, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um gerador de funções e vai conectar esse gerador de função diretamente no capacitor sob teste. A gente vai ter um divisor de tensão aqui, né? Entre a impedância desse capacitor sob teste e a impedância da resistência interna, né, da impedância de saída do próprio gerador. A gente já viu então o esquema, vamos montar esse esquema. O osciloscópio que eu estou usando já tem um gerador de funções embutido. Eu vou então ligar um cabo BNC para jacaré e vou, nesse momento, ligar diretamente aqui no osciloscópio, só para que a gente confira se o sinal que a gente vai gerar é realmente o sinal de teste que a gente deseja, né? Nesse momento o gerador de funções está desabilitado. Eu vou então habilitar o gerador de funções, vou verificar aqui, então já está em seno, está em 10K, eu vou querer trabalhar com a frequência de 100K, então eu vou aumentar aqui para 100K, ok, 100K, 5 volts pico a pico, 2,5 volts de offset, tá certo? Como eu liguei o gerador de função direto no osciloscópio, a ideia agora é só a gente ver se o sinal realmente é o que a gente espera que seja. A gente tem aqui, eu vou trazer um pouquinho para baixo. Melhor abordagem é a gente usar um acoplamento AC. Então tá aí o nosso sinal. Vamos fazer umas medidas aqui, measures, certo? Então a gente tem 100K de frequência do canal 1, 5.1 volt pico a pico, tá ok. Esse será então o sinal que a gente vai trabalhar, né? Então eu tenho esse sinal sendo aplicado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou então colocar o meu capacitor nesse esquema, né? Então claramente uma coisa que a gente vê, né, é que já atenuou muito, né, porque o ESR desse capacitor é muito mais baixo que os 50 ohms que a gente tem de resistência interna aqui do gerador. Então claro que vai cair muito, né? Eu vou melhorar aqui então a resolução, vou colocar em 10 volts, que é o limite que eu tenho para trabalhar isso, né? E a gente vê aqui que além de ter ficado muito menor, ele também tem muito ruído. Se eu der um single, eu consigo perceber que o meu sinal fundamental está lá, mas tem muito ruído. Então a primeira coisa interessante nisso aqui é que a gente vê uma aplicação prática da limitação de banda, né? Então quando eu limito a banda e eu trago o trigger para cá, né, você vê que o sinal fica muito mais limpo, né? Então sem a limitação de banda, você vê que até o trigger tem dificuldade. Com a limitação de banda você já tem um sinal muito mais interessante. Apesar de agora sem ruído ele está bem mais interessante, você percebe que ele ainda está meio quantizado, ele está um pouco estranho, né? E aí você percebe que quando a gente usa ponteiras, essas ponteiras são as ponteiras originais desse osciloscópio, elas são ponteiras exclusivamente vezes 10, elas não têm a opção vezes 1, né? Então eu peguei uma ponteira genérica, né, como essa daqui, que tem essa possibilidade de vezes 10 vezes 1, para mostrar o efeito de você usar uma pulseira vezes 1 para sinais de baixa amplitude. Então o que eu vou fazer? Eu nem vou tirar a outra ponteira, eu vou simplesmente adicionar. Então, usando a ponta vezes 1, eu vou habilitar aqui o canal 3, que é o canal onde está a minha ponta vezes 1. Você vê aqui em probe, você vai ver a atenuação de 1 para 1, né? Então você vê que ele já ganha resolução, quer dizer, o menor valor possível para uma ponta vezes 1 é 1 mV. Quando uma ponta vezes 10, o mínimo que ela permite é 10 mV. Então só o fato de você usar uma ponta vezes 1 já te dá uma resolução vertical muito melhor. O problema de uma ponta vezes 1 é a banda, mas banda pra gente não é problema, muito pelo contrário, né? A gente está usando 100K. Vou colocar um measure aqui também nesse canal, então eu quero que no canal 3 ele adicione isso.
Então você vê como ele está mais preciso, né? Então no canal 3, que a gente está usando uma ponta vezes 1, ele está dizendo que o pico a pico é de 17 mV, quando o pico a pico no canal 1 está informando aqui em 26. Então a gente ganha muita precisão na leitura. Outra coisa interessante que a gente pode usar para otimizar ainda mais o valor que a gente está lendo e a medida que a gente está fazendo é mudar o modo de aquisição. Então aqui no Acquire você vem no modo de aquisição, você tem vários modos de aquisição e um modo muito bom para fazer esse tipo de leitura é o Average. Então você bota aqui, vamos botar aqui 8 amostras de média e você vê que ele filtra bastante, a precisão aumenta bem aqui nessa leitura, tá certo? Então é muito interessante. Agora isso, para quando você não está conseguindo trigar o sinal, isso vai te gerar uma leitura muito estranha. Eu vou tirar aqui, ó, não estou conseguindo trigar, tá vendo o comportamento? Ele vai tentando fazer média de coisas que não fazem sentido, então isso vai te atrapalhar mais do que ajudar. Agora quando você está conseguindo trigar no modo normal aqui, você está trigando direitinho o sinal, aí vale a pena você usar o averaging para melhorar a sua leitura. Então aqui a gente conclui o nosso setup. A gente ligou o gerador de funções com 100K, 5 volts pico a pico. A gente usou uma ponta de prova vezes 1 para dar melhor resolução vertical. A gente filtrou banda, porque a banda estava gerando muito ruído no nosso sinal, e a gente conseguiu o sinal mais limpo. Então, no nosso capacitor de 470 microfarads, a gente teve 16 milivolts. Vamos ver se esse valor está correto. Então vamos fazer o teste novamente agora com esse capacitor de 4700, o SR dele deve ser um pouco menor. Eu liguei então o capacitor de 4700 microfarads e ele está dando uma leitura de 5.7, 5.8 milivolts. Vamos conferir esse valor também. Então assim, é importante observar que esse setup é muito mais um setup didático do que um setup de precisão, A gente tem várias fontes de erro aqui que a gente não considerou, por exemplo, a própria resistência dos cabos. Quando a gente está falando em medidas da ordem de milivolts, a própria resistência dos cabos influencia nessas medidas. Então uma coisa interessante sobre essa metodologia é que se você usar um estímulo de amplitude de 300 milivolts, por exemplo, você não atinge as tensões dos diodos nem nada assim, então você tem mais chances, por exemplo, de fazer uma leitura correta com ele em circuit, uma coisa muito prática no dia a dia. Claro que se você tiver dois capacitores em paralelo, um bom e um ruim, o bom vai mascarar a leitura ruim do outro. Talvez eu continue investigando como é que esse tipo de leitor faz essa medida, porque você não vê aquelas frequências aqui, e talvez eu faça um outro vídeo explicando isso.